Para o programa Ensino Superior de hoje, o Rodrigo Simão e eu convidamos o reitor da Universidade Federal do ABC em São Paulo, Hélio Waldman, e o professor Renato Pedrosa, lá da Universidade Estadual de Campinas. Qual é a sua função lá hoje, professor? Eu coordeno o grupo de estudos em educação superior, Tá. e essa área no Departamento de Política Científica e Tecnológica. Ah, tá certo, muito bem. Então, na verdade, o que a gente convidou vocês para falar aqui hoje é o seguinte: por que o ensino superior brasileiro não consegue, não alcança uma projeção internacional equivalente à projeção internacional que o nosso país tem no exterior? Já há bastante tempo o Brasil é considerado a 10ª economia do mundo, aí depois foi para a 8ª, 7ª, enfim. E o nosso ensino superior, ano passado, ano retrasado, constou de alguns rankings, chegou à 100ª posição, lá 120 e tal, mas algumas universidades, duas talvez, a Unicamp, a Universidade de São Paulo, e não passamos disso. O que acontece com o ensino superior brasileiro, professores? Vamos lá, quem começa? Bom, eu acho que se a gente olhar a história da educação superior brasileira, tem algumas dicas de por que é assim. Tá. E também a gente tem que prestar atenção que esses rankings, em particular o ranking do Times e o ranking de Xangai, que são os dois mais visíveis na mídia, eles são rankings que têm uma vocação, um foco em pesquisa. Lembrar o seguinte: o Brasil começou a sua pós-graduação de uma maneira mais ou menos organizada há apenas 50 anos atrás. A universidade, a USP, primeira por universidade estruturada e com vocação de pesquisa no Brasil é a USP, que tem 80 anos. Então, se a gente olhar, mesmo na América Latina, nós começamos muito tarde. Se compararmos aos Estados Unidos, vou dar só um exemplo para você. Em 1860, o Brasil e os Estados Unidos tinham o mesmo número de escolas de engenharia. Uma. Em 1915, o Brasil tinha 7, os Estados Unidos tinha 105. Então, essa nossa história retardatária, que tem a ver com a colonização, uma série de outras coisas, ela se reflete nisso. Agora, se você olhar o esforço que o Brasil fez nesses últimos 50 anos, vamos pensar, tanto na pós-graduação e na pesquisa, que é aquilo que aparece mais quando você olha o prestígio da instituição, etc., citações, número de artigos, você vai ver que a gente caminhou muito. Agora, se você me perguntar, nós vamos ter mais universidades nesses rankings? Eu acho que no modelo que nós temos, e a gente pode discutir isso um pouquinho hoje, nesse modelo institucional de governança que o Brasil tem hoje para as instituições públicas, nós vamos ter muita dificuldade de avançar, porque há várias questões. Nós temos hoje a Federal do ABC, é um modelo interessante que está começando, que é está se mostrando muito competitivo. Pois é, então, a Universidade do ABC está lá nos rankings, está bem colocada internacionalmente. O professor Waldman vai falar, né? Estamos despontando. Eu acho assim que isso que o Renato acabou de falar é verdade, né? Nós somos retardatários, mas... por outro lado, o que você mencionou também é verdade. Nós somos retardatários, mas já chegamos a ser a 8ª economia do mundo, etc. O Brasil também é retardatário. Então, de certa maneira, o que a gente vê é que o ensino superior está sendo mais retardatário do que a economia, o país como um todo. Então, eu colocaria assim, a gente começou tarde, mas eu adicionaria o seguinte: a gente começou, até estava mencionando com o Renato aqui na viagem, que eu, quando me formei em 66, eu consegui uma bolsa para fazer mestrado e doutorado no exterior, porque não tinha nada aqui. Isso em 67. Em 68, se eu fosse um ano depois, eu já não poderia sair para fazer mestrado e doutorado no país, porque em 68 o CNPq falou, não, se você quer fazer doutorado fora, você tem que fazer o mestrado no Brasil, na sua área. E isso continuou depois. Quer dizer, o Brasil encarou que precisava, naquela época, precisava mandar gente para o exterior porque não tinha nada aqui. Mas quando tivesse, não precisava mais. Isso foi um grande erro. Quer dizer, ou seja, a gente encarou que a internacionalização era só uma coisa para dar o arranque no processo, né? Para dar o start no processo, para começar, que depois a gente poderia andar sozinho. Na verdade, a gente queria tentar pegar um modelo como o americano, de criar as nossas próprias universidades. Copiar e depois andar com as próprias pernas, digamos assim. Mas acontece que a ciência é um empreendimento mundial. A gente não pode andar só com as próprias pernas, a gente tem que andar junto com os outros, tem que estar mais aberto, a internacionalização tem que ser uma coisa permanente.
e a gente tem que crescer junto com ela. Porque é assim nos outros países, né? É assim na Europa, por exemplo. É uma coisa muito internacional, né? Então, o Brasil quase que não percebeu isso e achou que podia se fechar. E, na verdade, esse talvez seja o grande problema. O nosso ensino superior é muito fechado. As nossas universidades são pouco internacionalizadas. Veja, por exemplo, se você vem mudando gradativamente, mas se você olhar a dificuldade que sempre foi nas instituições públicas, principalmente nas federais, você contratar professores estrangeiros, é uma dificuldade enorme. Quais são as universidades mais bem-sucedidas do Brasil? A USP está sempre em primeiro. Por quê? A USP começou no modelo de internacionalização. Ela foi fundada por professores que vieram da Europa na época e depois vieram dos Estados Unidos. Durante 15, 20 anos, a USP era um lugar que era praticamente... Fervia o mundo ali. Aí, quando você começou esse processo, e durante uns 15 ou 20 anos, de mais ou menos do meados dos anos 60 até fim dos anos 90, um pouco mais, 20 e poucos anos, fim dos anos 80, o Brasil enviou muita gente para fazer doutorado fora. Nas áreas em que isso avançou muito, são as áreas que hoje você vê, são as áreas competitivas internacionais. Começou com a física e foi para outras áreas. Aquelas que não teve essa intensidade de gente indo fazer doutorado no exterior são as áreas que hoje são pouco competitivas internacionalmente. Então, a gente teria que renovar. Por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, que é um programa, né, de enviar 100 mil pessoas. Não tem ciências humanas. Eu acho que é um erro grosso, um erro cabal, porque a área de ciências humanas, a área de economia, a área de educação, são áreas no Brasil que, se você olhar, não são competitivas internacionalmente na área científica. São as áreas que competem, produzem menos em número de artigos e no nível que elas seriam citadas internacionalmente. E isso vale para outras áreas de ciências sociais e ciências humanas. Por quê? Há argumentos, não, mas tem coisas próprias. O Brasil tem, mas isso tem no mundo inteiro e as pessoas participam, né? Algumas áreas você vê estão mais desenvolvidas nas ciências humanas. Você vai ver por quê? Muitas vezes porque ali começou a internacionalização. Teve esse processo de internacionalização. Eu acho que isso é fundamental. O Brasil precisa integrar-se mais na comunidade internacional, ter mais intercâmbio e avançar nessa direção. Aí você vai ver as universidades caminhando, né? Tem aqui o professor Renato, que é da Unicamp estadual, o professor da UFABC federal. Os reitores das federais estão começando a discutir agora, uma questão de tentar algumas alternativas para a Lei 8.666, que é das licitações, que diz que as federais são muito mais engessadas que as estaduais. É muito difícil a vida do reitor, e o senhor pode confirmar ou não, porque fica muito preso a essa questão, enquanto as estaduais escaparam um pouco disso. É verdade, isso entra nessa conta toda de dificuldade ou não? É um problema mais? Sim, eu acho que esse é outro ponto. Quer dizer, são vários pontos, né? E o ponto que você está colocando é a falta de autonomia das nossas universidades. Neste ponto, as universidades estaduais de São Paulo estão mais avançadas. Só as de São Paulo, professor? Estão mais avançadas que as federais. Sim, mas todas nós estamos atrasados em relação ao que acontece lá fora. Tá bom. Tá? Todas nós, estaduais e federais, somos muito menos autônomas do que as universidades do sistema da Califórnia, por exemplo, né? Vai na Califórnia, Berkeley. Stanford é privada, então não tem problema. Mas a Universidade da Califórnia em Berkeley, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, todas elas são estaduais. Os Estados Unidos não têm universidades federais, são estaduais, mas são públicas e têm muito mais autonomia do que as universidades públicas brasileiras. Dentre as brasileiras, as estaduais paulistas têm mais autonomia que as federais. Talvez não, acho que com certeza é por isso que elas se saem melhor nos rankings. Mas é também pelo fato de elas terem menos autonomia do que as californianas, que elas se saem não tão bem quanto as californianas. Onde é que está esse nó da autonomia, professor? O que está faltando? Que liberdade você reivindica para a sua universidade? As mesmas que Berkeley tem, que Berkeley tem. Que é o quê? Por exemplo, a questão da importação de equipamentos, as compras, a remuneração, a carreira docente. Por exemplo, a carreira docente. A orçamento também? Está ligado ao orçamento, à execução orçamentária,
Não é nem orçamento. Orçamento a gente tem. O MEC dá orçamento para a gente. É bom? Eu diria que não é o nosso gargalo. Tá bom, entendi. O gargalo é executar o orçamento. Tá. Tá? Então, essa autonomia que eles têm lá, nós não temos aqui. E eu estava falando da carreira docente. Isso. A carreira docente, no ano passado, nós tivemos a greve no sistema federal. Foi. Muito bem. Você sabe quem que negociou a nova carreira docente? Não foi nem o MEC, o Ministério do Planejamento negociou direto com os sindicatos. Os reitores, o próprio MEC, praticamente, talvez tenha sido, o MEC talvez tenha sido consultado na fase final das negociações. Ministério do Planejamento, sindicatos, Fazubra, todos, Andes. Você não é ligado especificamente à questão educacional então, da universidade. É como se fosse só uma questão salarial. De dinheiro, Acho que se fosse só uma questão salarial, eu até aceito, porque quem vai negociar a questão salarial é quem tem o dinheiro com quem está pedindo, né? Até, tudo bem. Mas não, é a carreira, as condições para entrar, para ser promovido, etc. Problema todo, né? Isso tem a ver com o resultado no ranking. Senhor, a Unicamp, o senhor se sente mais livre, professor? Olha, a Unicamp, não é tanto assim, né? As estaduais já tiveram momentos de maior liberdade. Quer dizer, hoje essa questão de que todo o sistema é baseado, seja para carreira, seja para contratações, para compras, no modelo público, é uma restrição tremenda. Quer dizer, para atrair um professor estrangeiro, você tem que ter algumas condições para competir, como as instituições públicas competem no mundo inteiro. O modelo, provavelmente institucional, de governança, do ponto de vista, qual é o estatuto? Então, ser uma instituição pública, no modelo tradicional do Estatuto Brasileiro do Regimento Público, ele engessa enormemente. Recentemente teve uma série de blogs aí sobre isso e várias pessoas opinaram no estado de São Paulo, do Ayrton, e, por exemplo, eu lembro o professor Brito falando isso, quer dizer, esse modelo não é um modelo condizente com uma instituição acadêmica, com uma instituição que faz pesquisa. Então, por exemplo, no sistema federal, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro hoje é uma organização social. Ela não é mais um órgão direto da administração do CNPq como era. Então, eles têm liberdade para estabelecer certos critérios de contrato, etc. Eles têm um contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia. De repasso, contrato de dinheiro, etc. Mas a gestão, e tem um contrato, e provavelmente dentro desse acordo tem uma coisa de produtividade. E o Instituto de Matemática Pura e Aplicada é o melhor instituto de matemática do Brasil em produtividade em todos os critérios. Eles respondem por isso. Eu acho que as universidades mais maduras, como é o caso da Unicamp, da USP, no caso federal tem várias instituições desse tipo, uma vez que elas chegam chegassem num certo patamar, elas deviam ter essa autonomia. Claro que para começar, etc., você precisa ter mais controles. Mas um momento como a Federal da UBC, que hoje está despontando como uma das instituições mais produtivas academicamente do Brasil, eu acho que está no momento de dizer, ela já se amadureceu, já tem um certo número de cursos de pós-graduação, a CAP já dá o seu carimbo. Essa instituição devia ser capaz de dar o dinheiro, você tem responsabilidade total para desenvolver o seu projeto. O senhor, qual é o segredo? Qual é o segredo para despontar da forma como vocês despontaram? Tem a ver com isso que Pedrosa está falando? Tem a ver com autonomia? Não, né? Você está reclamando aqui da falta, de que falta autonomia para gerir o dinheiro que chega na sua mão. É isso. Falta autonomia para chegar no nível de Harvard, do MIT, etc. De Califórnia. Exato. Mas não faltou autonomia para a gente realmente ter os excelentes resultados que a gente está obtendo. Mas o que aconteceu aí? Nós começamos do zero, né? E fizemos eu acho que talvez... Qual é o segredo? Então, vou tentar colocar o que eu acho que foi o fator decisivo para a gente conseguir esses resultados. Foi a gente ter feito concursos muito exigentes, contratamos pessoas de alta qualidade, só contratamos professores doutores, mas além de ser professores doutores, mesmo dentre os candidatos com doutorado, os nossos concursos são exigentes. São concursos em que a gente chamou, também formamos bancas da mais alta qualidade, né? Para selecionar
jovens muito competitivos. Brasileiros. A maioria brasileiros, mas nós temos um bom número de professores estrangeiros. Tá. É a física que está puxando a UFABC lá para cima, especialmente? Olha, eu diria assim, esse é um outro ponto, foi bem colocado. Nós somos uma universidade interdisciplinar. Sim. Portanto, não poderia ser a física. Qual que é o nosso programa melhor conceituado na CAPES? É o programa de nanociências, tem muito a ver com a física, mas é também nanotecnologia. É um programa que tem físicos, tem engenheiros, tem químicos, área de materiais, etc. Então, a gente não faz distinção entre áreas. Os nossos concursos não exigem que o indivíduo seja físico nem engenheiro. Tem uma área, né? Eles têm o concurso numa determinada área e nessa área o sujeito mostrando competência nessa área, ele pode ser engenheiro, físico, matemático, o que ele quiser. Então, as nossas equipes são interdisciplinares e nós temos muitos físicos, né? Temos engenheiros. Ela começou focada em ciência e tecnologia, ainda é o nosso programa mais forte. Nós temos também agora o programa de ciências e humanidades. E eu diria que assim, a nossa qualidade esse nível de qualidade que a gente exige é bastante uniforme. E talvez nisso a gente se diferencie também das outras universidades públicas, onde o nível não é uniforme, né? Por que a nossa... com certeza, eu acho que na USP, na Unicamp, tem ilhas que têm a mesma qualidade nossa ou até melhor. Mas só que a qualidade da universidade não é uniforme. Eu queria comentar um pouquinho isso. Quer dizer, eu acho que houve, no caso da Federal do ABC, uma conjunção de dois fatores. Uma, essa missão e uma coisa interna, uma decisão interna que é muito importante absoluto de escolher do o grupo professor, inicial. Eu participei de uma banca lá na matemática, de fazer um processo desse tipo, como o professor Waldman falou, e eu acho que essa liderança acadêmica que ali estava, né, no seu início e mesmo ao longo desses últimos 5 anos, eu acho que foi muito importante. Tem um outro aspecto, porém, que é uma coisa conjuntural. A Federal do ABC, ela surge um pouco antes do processo da expansão das federais. Nesse momento, tanto as federais como até mesmo aqui as estaduais de São Paulo, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, não havia uma oferta muito grande de lugares para as pessoas trabalharem. Então, quando eles entraram no mercado para fazer concurso, tinha bastante gente formada bem pela USP, pela Federal de São Carlos, pela Unicamp, por outras instituições que vieram para lá. Eu me lembro de participar desse concurso da matemática e ver isso claramente. Nós tínhamos vários alunos nossos do Departamento de Matemática da Unicamp, da Federal de São Carlos, da USP de São Carlos, etc. Todos faziam concurso lá. Porque a Unicamp contrata 1, 2 por ano, a USP 1, 2 por ano. Lá eles estavam contratando um número maior e era uma universidade nova com uma proposta nova. Então, tanto ela atraiu essas pessoas, como ela estava num momento de um mercado. Hoje já fica mais difícil. Eu garanto que hoje, tanto na expansão das federais como da própria Federal ABC, quando se abre um concurso, não necessariamente você vai ver tanta gente. Então, ela teve uma chance, foi um momento que conjugou a intenção e a política da instituição, que isso é muito importante, porque ela poderia ter aberto as portas e feito o que às vezes você faz por aí, que a gente vê, vamos contratar aqui dos grupos mais amigos, mais próximos. Não, ela fez uma coisa muito clara do mérito. E ela teve entrou num momento muito importante. Segundo ponto, o negócio da física. Eu queria falar disso porque às vezes as pessoas dizem, porque a física no Brasil realmente hoje está num momento que ela participou de uns convênios internacionais e tal, e está despontando um pouco, e isso está valendo para muitas universidades. Mas, por exemplo, a Federal do ABC, se você olhar de citações, ela tem um índice de citações relativo, ou seja, em relação à média mundial, mais alto na área de engenharia, que tradicionalmente era a Federal de São Carlos, a Unicamp, etc., hoje é a Federal do ABC em engenharia, artigos de engenharia. Então, foge um pouco do assunto físico. Mas é o que ele estava falando, junto ali é uma coisa multidisciplinar. Exato. Então, em todas as áreas que a Federal do ABC está atuando, ela está despontando. Dizer, ela está aparecendo na ciência da terra, por causa da física, ciências naturais, etc. Ela está aparecendo na engenharia, nas áreas que ela atua. Então, e nas humanidades o rigor foi o mesmo, professor? O rigor é o mesmo. Só que as humanidades, quer dizer, nós começamos
com um setor de humanidades pequeno no início, porque a universidade era muito focada em ciência e tecnologia. Continua sendo. Mas com a abertura do segundo programa em ciências e humanidades, então a gente contratou mais pessoas nessas áreas, mas com o mesmo rigor, né? O que eu gostaria de dizer é o seguinte: o Renato mencionou o programa de expansão das universidades federais, que nós fizemos parte, mas há uma crítica de que esse programa chamava-se REUNE, né? Reestruturação e Expansão das Universidades. O R é de reestruturação. De um modo geral, o programa foi mais de expansão do que de reestruturação. E a UFABC foi de reestruturação, porque o nosso modelo é totalmente novo, diferente, é interdisciplinar. Nós não temos departamentos, nós temos essa formação de equipes interdisciplinares em diversas áreas, e são áreas todas modernas, né? Definidas de acordo com a necessidade. Professor, Não são áreas disciplinares. Eu tenho uma dúvida bem pontual, mas pode explicar um pouco algumas coisas. Quando a universidade vai abrir um edital para a contratação de professores, qual é a autonomia da universidade para isso? Porque eu tenho muita gente que reclama o seguinte: eu tenho uma formação que nos Estados Unidos, por exemplo, seria celebrada, eu fiz a minha graduação numa área, o mestrado em outra, a terceira em outra, claro, áreas condizentes, mas ele variou um pouco e somou a experiência dele, uma experiência multidisciplinar. Chega na hora do edital, ele tem o doutorado, sei lá, X, como a graduação é Y, e não pode concorrer à vaga. Não, na UFABC pode. Pois é, mas daí o que eu quero perguntar é o seguinte: quem faz o edital? Qual é a autonomia? Porque daí eu culpo o governo federal ou eu posso culpar também algumas cabeças dentro da universidade que ainda estão... se o governo já não facilita, dentro da universidade também não ajuda muito. Não, na contratação de docentes, nós temos essa autonomia. Ainda bem, né? Pois é. Sem isso, seria... Mas todas têm? Já na contratação dos servidores técnicos administrativos, não é tão assim. É mais rígido. É verdade isso, mas veja o seguinte: ainda é o modelo que há uma rigidez na negociação. E há o seguinte, quer dizer, se você tem uma vaga e há uma certa pressão, você muitas vezes assim, não apareceu ninguém que eu gostaria. E aí? Aí, a maioria das instituições, como tem pressão porque tem carga didática, não sei o quê, contrata quem está disponível. E a gente vai ver que em muitas instituições aí pelo Brasil o nível é relativamente baixo, acontece muita endogenia, você só contrata... Então, aí a autonomia, ela acaba muitas vezes sendo usada ao contrário, para fortalecer a endogenia. Nós fazemos um edital de tal forma que aquela pessoa que nós queremos, que já está meio pré-determinada, é a que cabe em todas as linhas do edital. Isso é outra questão dentro das universidades brasileiras. Isso existe muito nas universidades brasileiras. Direcionamento por endogenia. Quer dizer, o que acontece é que nós temos que olhar os dois. Você precisa ter uma massa crítica. Por isso que eu disse, a autonomia, ela tem que estar, ela não pode ser provavelmente na origem, talvez com uma exceção como foi o projeto da Federal da ABC, mas na maioria das instituições públicas, elas começam muitas vezes com muitas dificuldades, com um corpo docente não todo qualificado, sem pós-graduação e sem pesquisa. E elas vão migrando para esse modelo até chegar num certo ponto. Quando chega num certo ponto, aí eu acho que você poderia dar. E tem que ter a liderança universitária. Eu acho que o nosso grande problema é que as nossas lideranças, muitas vezes, elas são complacentes com essa situação. Então, esse debate, a gente vê críticas aos rankings, etc. Mas os rankings espelham uma certa realidade. Eles têm que ser bem interpretados. Nós estamos falando de instituição de pesquisa, com não sei o quê, com participação internacional, é isso. O Brasil quer ter mais instituições. O Glaucio Zuliva, o presidente do CNPq, nesse blog que eu li aí do Estadão, ele falou o seguinte: talvez realmente, finalmente as pessoas estão percebendo isso, não dê para ter todas as instituições públicas, são mais de 50 universidades federais, aparecendo em ranking. Sim. Talvez nós tenhamos que escolher um subgrupo pequeno, que vai ser aquele que vai ser mais direcionado para a pesquisa. E isso volta no modelo da Califórnia. Tem as universidades como Berkeley e tal, mas tem o Cal State System inteiro que não tem pós-graduação, não tem doutorado. Caltech ali. Não, Caltech não. Não, chama Cal State System. Cal State. Cal State, California State University. São 20 e tantos campi. É como San Jose State. San Jose State, San Diego State, que são voltadas para graduação. Não tem doutorado.
Tem pesquisa, mas só que o professor ali, em geral, dá o dobro de aula do que dá o professor de Berkeley, da UCLA. Então, esse que é a questão, é diversificar o sistema. Querer que as 50 e tantas universidades federais vão todas se modelar pela Federal do ABC, pela URGS, pela Federal do Rio, pela Federal de Minas, esqueça, ou a Federal de São Carlos, não vai acontecer. Agora, você tem que pegar esse grupo que já está num certo patamar e dizer, vocês vão ser o grupo das instituições que vão concentrar a pesquisa e a pós-graduação no sistema federal. Investir nisso. E tem que investir. E para investir nisso, aí vai ter algumas coisas que vai ser diferente. Aí tem uma briga política que vai ter que ser feita. É porque, como é um sistema nacional, como é que se... Como isonomia, que critério né? é É sempre a isonomia. Agora, você ter o mesmo salário na Federal da ABC, que é em São Paulo, da Federal, não vou citar alguma, mas no interior de um estado do norte, não é a mesma coisa. Quanto é o custo de vida em São Bernardo, Santo André e São Caetano, e quanto é o custo de vida, ou na cidade de São Paulo, e quanto é o custo de vida no interior. Isso vale até dentro do estado de São Paulo mesmo. Rodrigo, rapidamente, olhando aqui a lista, para pegar o ranking do Times, as primeiras universidades são todas dos Estados Unidos, algumas da Inglaterra nas primeiras posições. Eu procurei, a primeira da França é o número 70 da lista. A gente sabe que a USP foi inspirada na França. Isso mostra muito claramente que a gente tem que mudar, o modelo foi bom lá atrás, a gente precisa voltar mais para um modelo mais próximo ao americano, se a gente quiser... Ou criar um modelo novo. Aí eu acho que o modelo americano, a grande coisa dos americanos foi eles diversificaram o sistema. Então, tem um grupo de 100 instituições, como o senhor dizia, que são as instituições de pesquisa, e são essas que vão aparecer aí e tal. E eles têm uma massa de instituições que atendem todo tipo de coisa no nível superior. Community college, faculdade disso, faculdade de treinamento professor, faculdade... Agora, não fazem tudo no mesmo lugar, porque isso, em geral, gera uma tensão e, em geral, um grupo vai vencer essa disputa. Se vai ser o grupo que vai... E o outro vai desaparecer. Agora, o senhor que está aí no meio dessa situação da Federal... Eu chamaria a atenção para o seguinte, os rankings, eles, embora o pessoal diga que eles indicam quais são as melhores universidades, não é bem assim. Porque o tamanho da universidade interessa muito. Interessa muito. Então, talvez seja por isso que a França esteja assim. O que acontece é que os Estados Unidos não só têm universidades de boa qualidade, elas são grandes. Harvard é grande. A França, as melhores universidades francesas, elas são as chamadas grandes écoles. Mas elas não são grandes, apesar do nome. Eram grandes na época do Napoleão. Por exemplo, o MIT, o Caltech são instituições Caltech pequenas, tá elas estão aqui, sempre lá. Mas aí é um investimento muito concentrado. Muito. A produtividade é muito alta. Mas o senhor que está no meio quase um instituto de pesquisa. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que o nosso tempo já está indo para o espaço. O senhor que está no meio dessas instituições públicas federais, é possível mexer nisso aí, nesse vespeiro, e fazer isso que o Pedrosa falou, de selecionar algumas e falar assim, não... O FBC pode ser um modelo, de alguma maneira, inspirar... O FBC, o FRJ... Olha, eu acho que é, digamos, difícil. Não digo que seja impossível, mas é um pouco difícil, porque o sistema federal ele é uma federação de estados. Né? Tem que ter alguma isonomia. Numa federação de estados, o estado do Acre e o estado de São Paulo são iguais. Né? E, então, isso tem que ser respeitado, de alguma forma, pelo governo federal. Agora, se houvesse uma possibilidade de alguma parceria da União com os estados mais avançados, que abrigam essas universidades, né? Aí talvez fosse possível. Isso é bastante interessante. Mas é claro que aí a gente entra num terreno... É um terreno meio movediço. Movediço, vamos dizer assim, que é o terreno da política. Da política, exatamente. Muito bem, senhores. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa Ensino Superior. Agradeço bastante. Acho que deu para a gente ter uma noção por que a gente está tão atrasado assim com relação aos outros países. Obrigado. Tá bom.